Olá! Se você está vendo este episódio é porque o nosso projeto piloto saiu do papel. Seja bem-vindo ao Be Fast Podcast. Aqui a gente vai falar sobre Fórmula 1 e umas outras coisinhas também. Nós convidamos vocês para nos acompanharem porque se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. Aparentemente nem todos sabem disso. Por isso que o podcast é necessário, né? Para as pessoas aprenderem. Precisa de alguém para instruir elas nesse ponto. E que pessoa melhor do que nós, né? Me sinto pronta. Não, eu nasci pronta. Pra quem não nos conhece, que são todos vocês, eu sou a Luísa. Eu sou a Giovana. E nós somos irmãs insuportavelmente amigas para a tristeza de muitas pessoas e nossa alegria. Nossa, eu tenho que me cuidar porque vai ser podcast, ele é falado, né? A moral tem um vídeo, mas a moral vai ser falado. Uhum. Então, assim, eu que sou a rainha do joinha, a rainha da carinha bonita. Eu também. Isso aí vai ser, inclusive, uma dificuldade, porque a nossa beleza para propulsionar o podcast, ela é uma ferramenta importante, né? Eu tô contando com isso, que as pessoas vão assistir o quê? Vão assistir ao podcast da pessoa bonita. Às vezes não é bom contar, Acho né? melhor, a gente tem uma pauta. Audiovisual. Não, então, pra gente começar, a ideia era fazer um clima mais relax nesse de hoje, até pra gente começar a entender como que a gente gosta de fazer esse podcast. Então eu preparei algumas perguntinhas, aquela vibe bem dinâmica de RH aqui. Ai, eu adorei. Mas pra gente ir passando por alguns pontos. Primeiro eu queria te perguntar como é que foi o teu fim de semana. Como se a gente não tivesse passado o fim de semana juntas, né? Olha, eu amei esse final de semana. Eu achei os treinos fraquíssimos, a qualificatória idem, mas a corrida entregou, especialmente o menino Oli. Com certeza. Sabe? Trouxe um vigor, assim, né? Mesmo que a gente esteja torcendo pela breve recuperação do Carlitos, que já se mostrou recuperado. Tava manco, mas tava lá, né? Tava manco, mas tava lá. Uma pessoa o quê? Trabalhadora, não é mesmo? Dedicado, orgulho do chefe. Ele deve estar com medo Quer dizer, orgulho do chefe não, né? Mas... não. Mas assim, ele deve estar com medo de perder a vaga. Assim, já perdeu. Não, de perder a vaga não. Mas ele deve estar com medo, assim, de não mostrar um bom serviço. Não, ele tá lá pra impressionar. Esse ano vai ser uma entrevista de emprego eterna pro Carlos, né? Enfim, mas respondendo a sua pergunta, eu achei o final de semana muito mais emocionante do que prometia pelo começo dos treinos e pela própria qualificatória. Então, especialmente pela estreia do menino Oli, pelo Magnussen segurando metade do grid, num ato de coleguismo, que nem todos acreditavam que ele era capaz de fazer isso. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque assim, não tem discussão nenhuma que o destaque do GP foi a estreia do Oli Berman, que chegou entregando tudo num P7. Tudo bem que ele tava numa Ferrari, e a Ferrari é o segundo melhor carro dessa temporada. E tudo bem que ele vai pro Haas ano que vem. Infelizmente, se ele for pro grid, o negócio dele é com a Haas, que inclusive, eu não sei se não estão preparando alguma aposentadoria dos pilotos da Haas, alguma coisa assim. Eu acho também. Vamos colocar uma daquelas criancinhas bonitinhas deles. É o ponto forte da Haas. São as filhinhas. Isso, baixa lá a viseirinha. Baixa a viseira do Kevin, a do Hülkenberg também. E elas devem ser amiguinhas, né? Não, elas têm mais ou menos a mesma idade. Bonitinhas. Eu ouviria um podcast delas duas. Não sei que língua elas falam, uma alemão, outra dinamarquês. Eu ouviria, não sei. Deve falar inglês já. Deve falar inglês, né? Aquela galerinha ali tudo fala inglês. Mas a questão é que tem uma função de que o Oli Berman, ele já ia participar de alguns treinos a mais, né, da Haas e da Ferrari. Sim, porque a Haas, ele é o customer team da Ferrari, né? Eles usam o motor da Ferrari. Então, eles têm essa associação e o Oli Berman, ele já tá como piloto reserva das duas equipes. E assim, nossa, vamos colocar o menino pra testar. Ele teve isso, azar do Carlitos, mas sorte dele de conseguir mostrar um pouquinho de trabalho agora. Um pouquinho não, um pocão, né? Mas se ele vier, ele vem pela Haas. E aí vem aquela eterna função que tu até comentou no teu TikTok. É bom ou é ruim ele chegar numa equipe que não é tudo aquilo, né? Porque ao mesmo tempo que parece que o grid deixaria de ter um bom menino, né? Uma cara nova, alguém com vontade de vencer e muito talentoso, ao mesmo tempo, assim, eu tenho medo que coloca a criatura num carro meia boca pra ruim e parece que se esvai aqueles primeiros anos, assim, de um super talento, né? Da juventude. Eu tenho receio, assim, do quanto isso não acaba queimando o piloto, né? Mas eu entendo que a oportunidade é de estar no grid. Eu não acredito que qualquer um deles desperdiçaria isso. É isso, nós vamos ser honestos também.
geralmente eles entram por um time mais fraquinho, né? É muito difícil alguém já chegar estourando. O Verstappen entrou pelo Toro Rosso. Também, tudo bem que não demorou muito tempo pra quererem passar ele pro time principal e deu toda uma função na época. Mas eu acho que esse é o pulo do gato, entendeu? O pulo do gato é não demorar pra ir pra um time competitivo de fato. Entendi, tu ficar muito tempo naquela. Porque assim, se for avaliar, a maioria dos pilotos não vai entrar por um time de ponta. Vai ser muito difícil, até porque é um time que tem muito mais a perder de colocar alguém inexperiente ali. Então eu acho que essa questão, por exemplo, assim... eu lembro quando o Charles Leclerc entrou na Fórmula 1, que ele entrou pela Alfa Romeo, pela Sauber, que ele já tinha essa função de, aquele lá é o talento da Ferrari. Já é considerado a promessa. Sim, mesma coisa. A Red Bull não colocou o Max Verstappen na Toro Rosso pensando que ele ia fazer carreira ali. Sim. Nossa, não, esse é um menino que teve uma carreira júnior ridiculamente maravilhosa e vamos colocar ele aqui pra ser o nosso próximo Vettel. E isso é uma coisa que me chama a atenção em relação ao Oli, especialmente sobre aquilo que tu referias dos treinos, dos vários treinos que ele vai fazer, pra além dos obrigatórios que os pilotos de teste têm que fazer agora esse ano, né? Porque sempre, quando começaram as especulações, né, das trocas no grid e com toda aquela surpresa do contrato do Hamilton e do Carlos, pra onde que ele vai e tal, muitas pessoas falavam, por exemplo, do Kimi Antonelli. Muitas! Né, que é um menino, uma promessa. Muitas falavam do Drogovic, enfim, agora tem o Enzo Fittipaldi, que ele não era tão referido, mas ele também era referido especialmente pelos brasileiros que querem ver mais brasileiros. Querem muito um brasileiro pra torcer ali dentro. Me chama a atenção o quanto esse menino era menos referido do que esses outros nomes. E de um ponto de vista mais mainstream, nossa, não se falava nele, né? E do quanto as equipes já estavam preparadas pra deixá-lo ter uma grande experiência na medida do possível, né? Porque a gente sabe que é pouco, mas... Né, eles já estavam dispostos a que ele tivesse mais experiências e do quanto esse menino entregou, mesmo com pouca habilidade no carro, né, uma coisa completamente diferente. Ele não tinha a mínima noção que isso ia acontecer, porque foi uma emergência, né? Então, assim, por mais que eles testem e façam os simuladores, não é a mesma coisa do que tu tá lá na hora do vamos ver. Via-se o nervosismo do pai dele, né? Que muita gente, inclusive, brincou com isso, que, enfim... Foi até engraçado, mas me chama a atenção, assim, o quanto o nome dele era menos referido em relação aos outros, por exemplo. Não, isso eu acho muito legal que tu trouxe essa comparação com o Kimi Antonelli, porque eu gosto muito de seguir as páginas de notícia de Fórmula 1, coisa italianas, porque eu acho que eles têm um pouquinho mais sensacionalista, fofoqueiro, que, assim... Ainda bem, né? Olha, talvez não seja a melhor fonte de notícia da vida, mas, assim, se tem uma fofoca e onde tem fumaça tem fogo. Na Fórmula 1 isso é de lei. Onde tem fumaça tem fogo, tudo bem, talvez isso não aconteça, mas teve uma especulação de que talvez fosse acontecer. E essas páginas italianas, elas são mais fofoqueirinhas, assim, um pouquinho mais tabloide vibes, mas é divertido de acompanhar, e eles sempre têm um palpitezinho que no fim tu pensa, olha, essa fofoca chegou ali. O ruim da fofoca é que não dá pra confiar, mas às vezes a fofoca costuma Às vezes certa. Dá, né? Às vezes é só pra... Mas eu acho muito engraçado nessas páginas ver... Por exemplo, olha só, se alguém planta uma fofoca dizendo que tu é cansada, dá pra acreditar? Desculpa, eu falei que eu não ia ficar dando letrinha, vai. Às vezes a gente fica cansada, né? Mas eu acho muito legal ver os fãs italianos nas páginas italianas, porque italiana é outro nível. E eu posso falar porque eu sou italiana, tu é italiana. Mas assim, o Kimi Antonelli, ele é um júnior da Mercedes. O Toto acompanha ele desde que era um pirralhozinho, assim. Não que ainda não seja pirralhozinho, porque ainda é que não é nem maior de idade ainda. Mas assim, ele é da Mercedes. O Kimi Antonelli é da Mercedes. E é um excelente menino, né? Assim, que é também uma promessíssima, digamos assim. Não, exatamente. Mas aí só por ele ser um piloto italiano, é impressionante o que os italianos iludidos não ficam assim. Nossa, é o próximo campeão da Ferrari. Eles têm essa coisa de assim... Então deixa eu te falar uma coisa. Vamos aproveitar esse mood do piloto italiano, porque eu gostaria de falar sobre o piloto brasileiro, mas eu não vou fazer isso, porque eu vou preferir usar o exemplo do italiano para demonstrar que não é uma coisa pessoal. Mas assim, digamos que uma pessoa tem a sua nacionalidade e ela gostaria muito de ver a sua nacionalidade representada no grid. Okay. Então eu sou italiana e pra mim faz muita diferença que tenha lá um piloto italiano. Tá. E se esse piloto é ruim? Mas assim, ó, ruim. Mas é essa coisa, é a tifose. O pessoal, ele torce porque é aquilo, o sangue dele é Ferrari e tudo mais. Tudo bem, eu entendo isso. Mas assim, me chama a atenção o quanto as pessoas querem... Eu sei do que você tá falando. Mas eu não vou falar.
o quanto as pessoas querem uma nacionalidade a qualquer custo, sabe? Eu não ia gostar de ter um piloto brasileiro lá que fosse ruim, que fosse chacota. Como já tivemos? Exatamente, não ia gostar. Entendeu? Não, mas eu Até concordo. hoje usam aquelas figurinhas. Eu concordo 100% e eu acho que... E não tô dizendo que é o caso do Kimi, que me parece que é um menino muito talentoso. Não, mas eu entendi o teu ponto e eu acho que isso vale pra todos os pilotos. Claro. Porque assim, é muito comum a gente falar que, nossa, o fulano é muito ruim. Nossa, sei lá... Eu vou botar algum que todo mundo acha que é ruim, tá? Ai, nossa, o Mazepin é uma vergonha na Fórmula 1. Só que é importante... O pessoal reclama do Stroll porque já esqueceu, né, do Mazepin. Exatamente. Mas é uma questão, tipo assim... ou então, o fulano só tá lá porque o papai tem dinheiro, porque não sei o que, não sei o que mais. Que já é uma outra discussão, porque ele é difícil achar quem não tenha dinheiro, né? Mas essa questão do piloto ruim, é importante a gente pensar... pode colocar aqui na edição aquela cena do Drive to Survive, que é o filho do Toto treinando no kart. Eu acho que vai ficar legal correndo. Não, ele reclamando que o motor é ruim do carro, que tem que ser mais rápido. É isso, muito lento. O Toto não ouve só do filho dele, né? Ele ouve dos pilotos dele essa reclamação aí também. Mas é impressionante quando a gente pensa que, tipo assim, se a gente começa a olhar pra Fórmula 2, Fórmula 3, o que mais tem é gente ali que tem dinheiro, gente que não sei o quê. Mas assim, bem ou mal, quem tá na Fórmula 1 corre bem. Claro. São os 20 melhores do mundo. É um valor absoluto? Não, talvez tenha alguém que não tenha dinheiro pra estar lá, mas que talvez fosse um grande talento. A verdade é que quem tem dinheiro... não vem só essa oportunidade, eu vou pagar e ele vai ir lá e, sei lá, tá dirigindo um carro de Fórmula 1 e tá dirigindo um Palio Flex, mesma coisa. Não é. Quem tem dinheiro consegue reservar uma Silverstone num fim de semana pra ficar andando sozinho, treinando, que nem a gente sabe que eles fazem. E a verdade é que é um esporte que ele é muito caro e ele até... muito próximo da principal categoria, que é a Fórmula 1, esses pilotos, eles podem tranquilamente continuar competindo e evoluindo enfim, evoluindo de acordo com a sua idade, através de patrocínio próprio, né? Eles não precisam necessariamente terem patrocínios externos e tal. Nossa, com certeza. Então, assim, desde da função de treinamento até montar a equipe, até montar o carro, né? É claro que o automobilismo, ele fica cada vez mais profissional, assim como todos os outros esportes, mas essa questão do custeio, ela é muito marcante, ela é muito presente, né? Então, assim, desde possibilidade de treino até a melhora dos componentes do carro, a equipe que vai te atender, que vai mexer nisso, isso tudo faz muita diferença, mesmo para aqueles que não chegam até a Fórmula 1. Não, mas isso é um ponto que eu achei muito interessante de uma entrevista com o Alex Brundle, que é um piloto de corrida inglês. Ele, inclusive, ele não foi da Fórmula 1, mas o pai dele, que é o Martin Brundle, era piloto de Fórmula 1. Os dois trabalham com mídia hoje em dia. O Alex, ele faz essas análises na Fórmula 1 TV. E perguntaram pra ele num outro podcast, no Fast and Curious, que eu também gosto de ouvir, quanto que custaria, mais ou menos, custear uma carreira júnior? Contando que pode ser tanto esse financiamento privado, quanto um financiamento através de patrocínio. E é muito difícil tu colocar um valor nisso, mas ele falou assim... Porque o céu é o limite, né? Não, exatamente. Mas a questão é a seguinte, se for uma criança que vai correr assim, Fórmula 4, um ano de Fórmula 4, um ano de Fórmula 3, um ano de Fórmula 2, prontinho, assim, digamos que teu filho é um Oscar Piastri que vai ganhar tudo de primeira e indo pra próxima. Já estamos esperando a próxima. Já estamos esperando a próxima, inclusive. Ele estimou aproximadamente 10 milhões de libras o valor pra manter um menino, assim, um ano em cada etapa. Tu imagina, 10 milhões de libras. Tá, isso sem nem considerar que esses meninos às vezes mudam de país, tem outros custos de moradia, de deslocamento de família. Exatamente. Nananã. Aí o que ajuda nesse... Exatamente. Sem considerar isso. Sem só considerar pensando isso. no carro, na equipe, e considerando também que se tu tá na Fórmula 2, tu que vai comprar o teu voo pra ir pra tal lugar. Sim. E é uma questão, tipo assim, 10 milhões de libras é muito valor. E o que ajuda geralmente nisso? Quando eles fazem parte de uma equipe júnior, tipo assim, ele é um júnior da Mercedes, claro, júnior da Red Bull, as equipes elas entram, mas elas não entram 100%. E Sim. aí também tem os patrocinadores, obviamente. Claro. E muitas vezes esse financiamento privado que a gente fala, que é o famoso PapaPay, ele vem através de um patrocinador. Então a gente... A história do Rubinho é assim, né?
o pai do Rubinho trabalhou muito nisso e tal, se não me engano ele era mecânico, inclusive ele já deu várias entrevistas contando isso, e na época também era sabido, mas que aí eles não tinham condições de se bancar como os outros meninos tinham na época, mas os empresários e tal, a turma do esporte via bastante talento no piloto, e aí ficava naquela, né, o menino adorava, ele era bom e tal, mas ele não tinha condições de bancar aquela estrutura. E aí, então, eles fizeram uma parceria que, na época, foi uma coisa super diferente com a Arisco. Nossa, que era sim! De molho de tomate, não sei o quê. Enfim, fizeram uma composição de patrocínio que foi uma coisa muito diferente pra época. Hoje em dia, eu não sei como tá isso, mas foi o que possibilitou. E ele tinha no macacão Arisco. Que ele seguisse no esporte, né? Porque, de fato, começar a ganhar dinheiro e fazer dinheiro com o esporte... na Fórmula 1, né? Exatamente. E tem gente que chega na Fórmula 1 e continua pagando, mas isso aí também já é outra história. E isso não é um demérito, não é algo assim, mas às vezes é aquela velha questão. Será que esse time pegaria esse piloto se ele não viesse junto com um patrocinador muito bom? E a gente tá falando aqui nas entrelinhas, todo mundo tá pensando no Lance Stroll, né? Sim, porque ele tem essa questão do pai dele. E tem uma coisa assim, o Lance Stroll estaria no grid da Fórmula 1 se o pai dele não fosse dono da Aston Martin, da equipe? Não sei. Acho que não. Não sei, porém... Mas ele é um piloto ruim? Longe disso. Não, exatamente. Tipo, se o pai dele não fosse dono, talvez ele não estivesse lá. Talvez não fosse, enfim. Mas é essa questão de o simples fato do cara ter dinheiro pra poder treinar o menino... O Lance Stroll é um caso muito clássico disso, porque, por exemplo, se não me engano, ele deu um salto direto da Fórmula 3 pra Fórmula 1, porque ele podia bancar isso, ele tinha condições de bancar isso, e ele teve uma campanha, ele ganhou Fórmula 4, ganhou Fórmula 3, tipo assim, ele não é um menino ruim, ele chegou muito cru na Fórmula 1, mas ele tinha alguém que pudesse bancar esse risco, vamos apostar de levar o menino pra Fórmula 1. Muitas das vezes não tem essa segurança pra dar esse salto, né? Mas o que eu achei muito interessante daquela entrevista, da fala dele, foi o termo que ele usou quando ele trouxe esse valor dos 10 milhões de libras. Porque ele falou que esses 10 milhões é o quanto alguém tem que acreditar em ti pra que tu consiga correr. E é verdade, porque assim, quando tu vai negociar com um patrocinador, digamos que se tu não tem esse patrocinador, tipo assim, olha, tu me banca? Te banco. Qual é o preço dessa brincadeira? Eu quero te ver com a minha marca no teu macacão ganhando, indo bem, se esforçando, avançando, tudo bem. E aí, qual é o valor disso, né? Mesmo que pra empresa que vá colar no atleta, independente de quem seja esse atleta, apesar de que isso é bom, né, pra imagem da empresa, enfim, né, a verba é finita e eles precisam de bons motivos pra caminhar contigo nessa, né? Não, exatamente. E essa rapaziada nova, assim, essa moçada... A moçada. Eles já têm patrocínio, será? Tipo, o Kimi, o Oli, sabe? Ou será que ainda é bem bancado? Bom, é que o Kimi... eles são de academias, né? Tipo assim, eles já estão piloto reserva, o Kimi da academia... Júnior, então... Não, eles são, mas uma coisa que eu acho muito interessante de ver nesse pessoal, porque eu não acompanho tanto quanto Fórmula 1, mas eu tento acompanhar um pouco Fórmula 3, Fórmula 2, e se a gente olha pra patrocinador, uma coisa que foi levantada na internet é a falta de logos no carro do Kimi. Então, tipo assim, é um carro que tem muito pouco logo, é um macacão que tem muito pouco logo. Te ouvindo falar, eu me lembrei de quando anunciaram o patrocínio da Charlotte Tilbury na Fórmula 1 Academy. Sim. Que é um patrocínio que foi é super inovador, foi a primeira marca de beleza, né, a patrocinar uma atleta de Fórmula 1. E do anúncio, assim, então eles mostraram como ficaria o macacão da atleta, como ficaria o carro, como ficaria o capacete e tal, porque tem muitas intervenções da marca. E assim, basicamente é o carro todo só da marca. É a única marca. E isso é uma coisa... Eu não sei te dizer se é a única marca, eu te confesso, não lembro disso. Mas... é claro que é um patrocínio grande, que foi uma coisa expressiva, mas assim, basicamente tinha muito espaço
pra colocar ali o símbolo e tal. E o carro ficou lindo, ficou um amor. O macacão ficou super legal, porque a Charlotte tem o símbolo da boca. E nananã. Sim, ficou um troço super... Ficou super legal, mas chama atenção, assim, tu olha os carros, falta por de exemplo, patrocinador, né? olha o carro do Max, enfim, de todos eles que estão no grid da Fórmula 1. Esse de Fórmula 1. Poxa, um espacinho, né? Tem gente que tem o relógio desenhado na luva, que é pra não deixar de aparecer o relógio, né? A pilha maravilhosa dos carros da Williams. Eu adoro a pilha no carro da Williams. Então, eu adoro aquela pilha. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu adoro o Google Chrome na calota da McLaren McLaren também. Sim, mas é uma questão, e eu vi o pessoal apontando, fazendo essa comparação, porque o Kimi Antonelli, ele tá na Fórmula 2 correndo com a Prema. E comparando com o carro do piloto que tava na temporada passada no lugar dele, que era o Frederic Vest. E o Frederic Vest é um piloto dinamarquês, e ele tinha, assim... Muito chique ser dinamarquês, né, gente? Eu sei que tu é fã do Magnussen. Sim, muito chique ser dinamarquês. Aquela esposa dele é chique. Eu acho ela chique, descontraída, assim. Ela tem a mesma calça que se a gente tivesse ganho o sorteio, eu teria comprado aquela calça. Gente, a gente pra tá ir contando no com um sorteio pra ir no paddock. Então, assim... Eu teria comprado. Se alguém quiser nos levar num paddock, sinta-se muita à vontade, porque a gente tá contando com um sorteio. Então, assim... Sim, a gente vai. Vamos? Vamos? Mas basicamente ele tinha uma marca de artigos para casa da Dinamarca, uma marca de não sei o que da Dinamarca. Tipo assim, ele tinha esses patrocinadores locais que realmente parece uma questão Sim. de, tipo assim... Se fosse aqui em Porto Alegre, ia ser quem? Ia ser o Zafari, a Panvel. É isso? Exatamente, o Shopping Total. A Casa do Marquês. Nossa, Claro. me patrocina a Casa do Marquês. E... Eu acho que é a gente que patrocina a Casa do Marquês. Talvez. O meu Sodexo patrocina a Casa do Marquês. Mas E o Kimi tinha muito pouco no carro dele. Claro, ele tem esse backing muito grande da Mercedes. Uhum. Ele tem esse apoio do Toto. Não sei o quanto que o apoio do Toto é financeiro também. Não sei mesmo. Não tenho essa informação. Não sei se é uma informação que existe, mas enfim. E o pessoal levantou esse negócio. Isso é uma coisa muito estranha, né? Termina aí que depois eu quero fazer esse Tu parênteses. vai fazer uma especulação? Vou. Tá. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que é um jeito muito bom da gente ver onde que tem mais capital privado e onde tem mais patrocínio. Porque mesmo que o patrocínio chegue, tipo assim, uma coisa é o Piastri chegar com a firma do pai dele no macacão. Vai ser um símbolo grande porque é o pai dele, mas às vezes não é tudo aquilo, sabe? Mas isso de ter pouquinho logo, porque isso é Fórmula 1, né? O pessoal é pago pra andar por aí coberto de logo. Essa é a moral. A gente pode adorar o esporte, mas é isso. Então é muito interessante ver esse pessoal assim, sem logo, sem nada. E eu acho que é um jeito bom de ver um pouco essa diferença. Claro. Qual é a especulação que tu tá fazendo? Olha, eu percebo que nós já estamos nos encaminhando para o fim, mas gostaria de deixar a reflexão sobre como tem profissionais que atuam no grid de Fórmula 1, 2, 3, que trabalham nas equipes, nas montadoras, são vinculados pessoalmente ao esporte e como eles se empresariam. Eu não consigo. Em qualquer outra indústria seria um conflito de interesse, né? Nossa, eu não consigo imaginar. Assim, e veja, a gente Red pode levar Bull. pro esporte. Pensa assim, ó, seria um técnico de futebol ser empresário de um jogador que joga no outro time. Sabe? Tu não precisa nem sair do esporte. Não, porque, é esquisito tu pensar nisso, né? É muito estranho e isso é muito comum. E olha, tudo bem, eu não tô nem falando das politicagens, não tô falando dos incentivos privados, né, pra se andar no esporte, com perdão do trocadilho. Mas assim, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, como que o conflito de interesses não interfere nisso e como isso não incomoda a ponto de continuar acontecendo. Mas essa questão do conflito de interesse, ela é muito marcante na Fórmula 1. Porque se a gente for começar a falar nisso, tem de tudo que é jeito. Tem a Red Bull tendo 2 times no grid. E aí, então... Tem chefe de equipe que é empresário de piloto de outra equipe. Por exemplo, a gente pode falar o nome porque isso não é segredo. Tem segredo. que é empresário de outro piloto. A gente tem o Toto Wolff, que é empresário, por exemplo, do Esteban Ocon. A gente tem, por exemplo, o Gabriel Bortoleto, o menino brasileiro que tá agora na Fórmula 2, que ele é agenciado pela agência de talentos do Fernando Alonso. Então, se a gente for parar pra pensar, metade das equipes... O Bortoleto tá na Aston. Não? Esse é o Drogovic. Drogovic, tá. Não, o Bortoleto é da McLaren. Ai, tu imagina.
E é uma coisa que tu já pensa, nossa, ele é da McLaren. Não vou falar isso. Olha, a gente nem falou tanto da McLaren hoje, hein? A gente nem falou porque... Eu achei que tu ia vir com a tua roupa do Lando. Não, ela tá pra lavar, não pude usar hoje. Eu usei ela pra assistir a corrida. Não adiantou, botaram aquela estratégia bizarra lá pra ele, que ficaram segurando ele. Estavam achando que iam penalizar o Lando? Estavam. Deveriam ter penalizado? Deveriam. O próprio Lando falou que se precisasse fazer uma estratégia da cabeça dele, ele ia queimar a largada. Ele falou, foi lá e queimou a largada. Não, é impressionante. Imagina de ser RP do Lando. Pelo amor de Deus. Essa trabalha. A RP do Lando trabalha. Mas é impressionante parar pra pensar assim, metade das equipes do grid correm com o motor da Mercedes. Metade das equipes. E aí, como essa é que foi funciona? uma discussão que recentemente a Red Bull teve, né? Que a Red Bull se prepara para produzir o seu próprio motor e eles fazem isso numa ruptura com o motor que era fornecido antes por uma montadora, que não permitiu que eles avançassem nas... nas internas, né? Eles queriam ter cada vez mais botar o pitaco deles ali. E, enfim... O que é plenamente compreensível, mas assim, meu querido, você quer fazer do seu jeito, faça o seu. Não, exatamente. E mas agora... eu também acredito que a montadora não imaginava que isso fosse acontecer, né? E daí agora tá lá quem? O Yuki. Tá lá quem? O Yuki como representante escolhido a dedo pela Honda. Também, eu acho que volta pra aquela discussão... Pistolaço! Não, e eu acho que volta pra aquela... canarinho pistola. Eu acho que volta pra aquela discussão que a gente tava tendo antes do patrocinador, de quem tem dinheiro ter mais oportunidade. Porque assim, o Yuki... Eu acho o Yuki um bom piloto. Eu acho que ele faz um bom trabalho ali onde ele tá. Eu ia achar muito legal ver o Yuki subir pra Red Bull se ele conseguir amadurecer um pouquinho mais no carro da... Eu já ia falar que é a AlphaTauri, mas é no carro da RB, né? O Visa Cash App. E... Olha se isso é nome. Ai, olha o patrocinador. Esse aí é um que não tem problema de não ter patrocinador. O Carlos aí tá sem contrato bom, pelo menos não dirige pela equipe do Cash App, Visa, Stake, F1, Kicksauber. Mas essa questão... o Carlos naquele carro verde. Ai, meu pesadelo. O uniforme do Ben 10. Ai, que pesadelo. Não vai acontecer. A Audi vai mudar esse branding aí. Não vai durar muito o Kicksauber. Tô falando. Mas o Yuki, ele não é um piloto de se jogar fora. Eu acho o Yuki um piloto muito bom pro que eles propõem. Não, como é que vai jogar fora uma pessoa, Giovana? Mas é inegável que ele tá lá porque a Honda quer um piloto japonês. Isso já foi falado abertamente, não é um grande segredo. Igual na época do Mick Schumacher, lembra? Que eles subiram o Mick Schumacher porque era importante ter um piloto alemão pra uma função de patrocínio. Um piloto alemão, e pra patrocinador, imagina o que é ter o filho do maior... claro. Um dos maiores, né? Porque eu vou colocar o Schumacher e o Hamilton ali nessa aí. Mas assim... Por uma marca que ela quer se mostrar através da Fórmula 1, nossa, é o filho do campeão, que aliás é a cara dele, né? Então, assim... Tem praticamente o nome dele. Pra ti, fica alguma dúvida de se alguma marca ia querer ter essa associação no esporte? Claro. Se é pra apoiar um novato, apoia um novato que já vem com uma bagagem. E isso é nepotismo? De uma certa forma não deixa de ser, mas é essa questão da Fórmula 1, que se a gente vai falar de Fórmula 1, não tem como não falar de que nós estamos falando de um pessoal que pode se bancar ali, de um pessoal que... teve mais oportunidades do que outros que não sequer conseguiram chegar lá, porque são 20 assentos. Isso volta pra toda aquela conversa que a gente teve essa semana do Oli Berman, que a gente começou falando sobre isso. E tipo assim, nossa, a gente ia adorar, mas quem que vai sair pra ele entrar? Ainda que, pra fechar esse nosso assunto, ainda que ele tá tendo um ano de muitas oportunidades, ou parece que vai ter um ano de muitas oportunidades, em um momento em que uma dança das cadeiras grande deve acontecer, diferente da temporada passada pra essa, que não aconteceu nada, né, nesse sentido, acho que tirando o De Vries e o Daniel Ricciardo, que daí ficou na equipe, mas nem sei se a gente pode considerar isso, porque ele já tava. Eu acho que não. Mas... ainda me parece que vai ser um final de ano, assim, que muitos contratos vão se encerrar, tem muitos pilotos que se cogita aposentadoria. Falando sobre data de término de contrato, mais da metade do grid tem com o contrato encerrando. Eu acredito que vários devam ficar. Mas, com certeza. Semana passada eu gravei um vídeo sobre isso no meu TikTok, e a gente ficou falando sobre isso, assim, sobre quem seriam os pilotos que já mostraram o seu trabalho, né? Agradecer pelos serviços prestados e deixar as new faces aparecerem. E também a gente tava falando sobre quantas carinhas novas um grid comportaria. Porque também eu acredito que, apesar de toda essa reformulação, dificilmente, sei lá, a gente chegou ali numa conta de umas 6, 8 pessoas que devem sair. Tipo assim, eu duvido que venham 8 criaturas novas. Não vai sair todo entendeu? mundo. E outra coisa...
todo ano a gente tem uma nova temporada de Fórmula 2, a gente tem... Imagina que legal se a gente conseguisse escolher os nossos 5 pirralhinhos favoritos cada ano pra entrar na Fórmula 1. Não, só que não tem como. Não tem como porque é muito pouco espaço. Olha, eu te diria que se entrarem 2 figuras novas... Já é muito. Já é muito. Tô considerando o Oli e o Kimi Antonelli. Sabe? Igual. E pensando assim, que eu acredito que o Sainz deva ter algum espaço, né? Tem um assento importante que vai ficar vago, que é o assento da Mercedes. Né? Exatamente, que tá com muita especulação. Sabe? E parece o próprio Toto. O Pérez deve sair. Então também é um assento tem importantíssimo. Tem gente que aposta com essa aposentadoria do Pérez. Estão falando que o Valtteri Bottas seria uma pena, mas eu acredito. E a gente tem que fazer aquele vidinho dele. Aí ele faz com o cabelinho mullet. Ele dá uma não vai fazer barulho nenhum isso daqui. Ai, meu sonho, a gente tem que fazer isso. Eu salvei aquele que ele postou, mas não gravou o áudio dele. Se tu bota pra usar o áudio, ficou só a musiquinha de fundo, uma musiquinha chata. Vamos ter que fazer uma gambiarra ainda. Não, vamos ter que fazer assim, ó. A gente devia encerrar o podcast toda vez com a SMR de piloto. Ai, meu sonho. Eu também queria eleger o ajudante da semana. Posso fazer isso? Tipo assim, primeira série. Isso. Quem foi o ajudante da semana? O ajudante da semana... Kevin Magnussen. Não, gente. Carlos Sainz, que teve uma apendicite e deixou o menino Oli correr. Eu discordo. Eu acho que o ajudante da semana... Eu escolho. Oi? Não, na minha... tudo bem, tu escolhe, tu é a pessoa que vai trazer essa trend aqui pro podcast. Não, eu tô brincando. Mas eu preciso dizer que, olha, se a gente vai falar quem ajudou... Foi o Carlos. Foi o Kevin Magnussen. Ele segurou, ele levou mais de 20 segundos de penalidade, porque ele ficou segurando. E ficou na frente das Alpines. Isso pra mim é o mais impressionante. Não, é que tu concorda comigo que ficar na frente da Alpine em 2024 não tá muito difícil, né? Mas com 20 segundos de penalidade. Porque ele ficou segurando o pessoal, porque o Hülkenberg tava em P10 e tinha que garantir aquele pontinho pra equipe. Foi bem. Isso é um ajudante. Sim, mas o meu voto vai para o Carlos Sainz. Ninguém vai tirar esse fim de semana do Oli Berman, Carlos Sainz. Então... Porque ele teve o quê? Uma apendicite, né? E aí oportunizou que o menino Oli fosse o quê? Saísse do anonimato. Olha, e isso é uma coisa que o Alex Albon nos ensinou no outro ano, né? Que o quanto uma apendicite pode ter impacto no esporte. Porque o Alex Albon teve apendicite, entrou o De Vries no lugar dele, foi bem o De Vries, veio pra Fórmula 1 e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então... torcendo pro Oli Berman não fazer o que o De Vries fez, porque eu vou defender o De Vries, que em outras categorias ele correu muito bem, mas na Fórmula 1 não foi o negócio dele. Então, eu acho que o ajudante do dia pode ser o apêndice do Carlos Sainz, ou o Carlos Sainz. Não, o Carlos, né? Nós vamos eleger sempre botar o Carlos. Tá aqui, ó, ele, ó. Acho que dá pra ver, né? Eu acho uma boa escolha. Vamos ver quem é que vai nos ajudar. Semana que vem não vai ter, porque não tem GP, mas vamos ver quem vai nos ajudar na Austrália. Será que vai ser um australiano? Eu acho que o real ajudante tinha que ser o colega de equipe do australiano, ajudar, né, na corrida de casa. E australiano, nós estamos falando de Oscar Piastri, né? Que não venham achar que a gente tá falando do Ricardo. Aí eu não me espero que o Yuki vai ajudar o Ricardo também, depois do que aconteceu no Bahrein. Mas vamos ver. Eu acho que tem muita coisa legal pela frente e a gente vai estar aqui comentando que nem a gente sempre faz, dessa vez com o microfone na frente. Que se a gente não tá no podcast, a gente tá se comentando o dia inteiro, de qualquer forma. Então agora a gente vai dividir isso com vocês também. Se você chegou até aqui, muito obrigada. A gente adorou bater esse papo com vocês, assim como a Giovana falou, essa é a nossa realidade, a gente só resolveu gravar ela. E, bom, esperamos que vocês tenham gostado. Nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela. Se você está só ouvindo esse podcast, a gente é o Bifest em todos os lugares. A gente espera você na próxima edição. E lembre-se que se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. Até mais, pessoal. Boa semana. Tchau!